Eu ia começar falando de Brasília, mas veio notícia importante a partir dos Estados Unidos e eu quero compartilhar contigo, Zaidan, porque rolou aquela reunião do Trump com o Zelensky, né? Ele ia ser recebido na Casa Branca. E a notícia, inicialmente, que eu tinha trazido aqui, falava exatamente sobre o andamento. O Trump tinha dito que as coisas estavam muito bem alinhavadas para o fim do conflito Rússia e Ucrânia. Ele classificou, entre aspas, como muito avançado esse acordo. Só faltava uma coisa: conversar com o Zelensky. E o Zelensky foi aos Estados Unidos, foi à Casa Branca. Os Zaidan, eles bateram boca, isso diante das pessoas, ao vivo, em televisão. O Trump chamou o Zelensky de desrespeitoso e levantaram a voz durante esse encontro. Trump disse que o Zelensky está querendo a Terceira Guerra Mundial. Foi nesse nível o encontro de Donald Trump e Volodymyr Zelensky nesta tarde, que era para ser o contrário, era para ser um encaminhamento de algo diferente. Mas é importante que os encontros sejam assim, né? Sem performance para as câmeras. E várias vezes o Zelensky tentou falar e foi atropelado. E não é o Zelensky que quer a Terceira Guerra, o Zelensky quer a continuidade desse rio de armas e dinheiro correndo para o território ucraniano. Tem muita gente se enriquecendo com isso na cúpula do governo ucraniano. Há generais que hoje controlam inclusive o governo Zelensky, ele é a face de um regime ditatorial. O mandato dele já acabou o ano passado e ele está indevidamente na presidência da Ucrânia. Agora, por outro lado, ele não pode aceitar tudo que o Trump quer, porque a primeira cartada do Trump foi falar em 500 bilhões de dólares em exploração mineral. O que os Estados Unidos colocaram em valores, considerando armas e dinheiro, realmente são centenas de bilhões de dólares. Mas a Ucrânia não tem como pagar isso e ela em nenhum momento disse que pagaria. Em nenhum momento isso soou como empréstimo. Era, na verdade, investimento do governo Biden numa guerra da OTAN contra a Rússia. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, todos colocaram alegremente dinheiro, armas, a Polônia, até países em dificuldade, com dificuldade financeira como a Romênia, colocaram armas, dinheiro. Era para financiar a guerra da OTAN contra a Rússia como se não fosse a OTAN. Matando não seus soldados, mas a população da Ucrânia. E repito, pela terceira vez o Trump falou em 1 milhão de mortos. Na casa do 1 milhão. E ninguém negou, ninguém disse que está errado. E esse número é tido como secreto. Agora, o Zelensky não tem de entregar o que o Trump quer. Só que ele quer a continuidade do envolvimento militar dos Estados Unidos. E o Trump se limitou a dizer não. O nosso pessoal trabalhando lá, ele voltou a dizer isso. Inclusive na mineração, nossos trabalhadores, ele não disse nossos soldados. Isso aí já é um impedimento para que haja qualquer ação militar posterior a um acordo de paz. Enquanto isso, o Putin está dizendo o seguinte: nós temos muitos minerais e podemos negociar com os Estados Unidos. Aliás, muitos deles estão nos nossos novos territórios, que na verdade ele coloca aspas nos novos e diz são territórios que voltam para a Federação Russa, à qual pertencem historicamente, que foi uma decisão da população local do Donbass. Então, não há uma palavra a respeito da situação do Donbass e da Crimeia, mas principalmente do Donbass, que é a questão central. E resta saber o que está sendo negociado em relação ao Donbass. Quem ficará com o Donbass? Essa é a questão chave, né, Ronald? Essa é a questão chave que não tem respostas e por isso a gente segue acompanhando. A propósito, vamos sentir um pouco de como foi o clima de quem estava lá. O Eduardo Barão acompanhou esse entrevero entre Trump e Zelensky, uma reunião tão aguardada. Vamos ouvir o Barão? Linha Internacional. Fala, Barão.
Olá, Ronaldi. Boa tarde para você, para todo mundo também aí no Brasil. Agora há pouco, uma discussão bastante acalorada aconteceu no Salão Oval da Casa Branca, envolvendo o presidente americano Donald Trump e o líder ucraniano Volodymyr Zelensky. O que seria uma reunião conciliatória acabou virando uma troca de acusações. Trump disse que neste momento não há sentido em a Ucrânia tentar evitar um acordo que repassaria aos americanos minerais que estão em seu território. Segundo Trump, Zelensky agora não tem cartas na manga e seria uma boa chance de sair bem por causa dos Estados Unidos. Já Zelensky pediu para o vice J.D. Vance ir até a Ucrânia. Vance retrucou, dizendo que agora essas visitas são uma propaganda que Zelensky está realizando por lá. E mais, que ele estaria apostando no início da Terceira Guerra Mundial, que seria apenas uma reunião para fechar um acordo dos cerca de 300 bilhões de dólares enviados pelos Estados Unidos até a Ucrânia. Aparentemente não vai terminar uma boa negociação. Para a gente sentir, quem acompanhou exatamente isso de perto, teve uma frase, e veio de ontem essa frase do Trump, quando perguntaram a respeito de Putin e de como Putin, daquilo que foi conversado lá na Arábia Saudita, né? Se ele tinha alguma dúvida, ele falou não, que ele confia na palavra de Putin. Essa foi uma expressão usada pelo Trump de ontem para hoje também, né, Zaidan? Isso. Ele conhece o Putin faz tempo. Quando no primeiro mandato ele foi à Rússia, a imprensa americana tratou o comportamento do Trump como subserviente. Pela primeira e única vez, ele teve um comportamento subserviente publicamente. E não há dúvida que ele não deixa de dizer, né? Ele reitera sempre publicamente que confia no Putin e que os acordos que ele faz com o Putin, ele sabe que serão cumpridos. Embora tenha acrescentado, mas nós sempre verificamos, né? Não é apenas a palavra, há também a verificação. E disse... Eu me dou bem com o presidente Putin e acho que, isso ele disse ontem, e acho que me dou bem com o presidente Zelensky. Mas não muito, não é, Ronald? Nada como um dia após o outro, né, Zaidan? Exato.